Este é o Conexão Futura, ao vivo aqui pelo canal Futura e também através do nosso blog. Macondo é a cidade que Gabriel Garcia Marques criou para 100 anos de solidão, um dos clássicos da literatura mundial. Tieta protagonizava uma história com toda a pinta de interior baiano na cidade de Santana do Agreste. Nesse caso, o município saiu da imaginação fértil de Jorge Amado. Quem não lembra de Chico City, uma cidade fictícia, é óbvio, que reunia muitos personagens do humorista Chico Anísio. Macondo, Santana do Agreste, Chico City, Saramandaia, Cidade do Sol, Antares, Cupira. A criação de cidades sempre foi cenário de discussão no mundo da fantasia e também no mundo real. Com o passar do tempo, muitos municípios foram emancipados. Alguns ganharam corpo, se desenvolveram, conseguiram seguir adiante. Outros não conseguiram. Acabaram virando como filhos que sempre ficam esperando a mesada dos pais. A Câmara Federal aprovou no dia 10 de junho o projeto de lei complementar 416 de 2008, a já famosa Lei da Emancipação, que aborda novas regras para criação, incorporação, desmembramento e também fusão de municípios brasileiros. É estimado que, se o projeto for aprovado pelo Senado, e obviamente ser sancionado, mais de 400 cidades sejam criadas no nosso país. Esse número varia de pesquisa para pesquisa, mas fica mais ou menos por aí. Será que isso é viável? Será que precisamos de mais municípios? Será que isso é história de novela? Para responder essas e outras questões, trouxemos o Eduardo Tadeu Pereira, que é presidente da Associação Brasileira de Municípios, o Delair Dumbrovski, que é presidente da Câmara Comunitária da Barra, e pela internet a gente vai conversar com o Rudá Hit, que é cientista político. Você que está em casa pode participar, claro, como sempre, é nosso convidadíssimo, é nossa convidada. Então tire suas dúvidas, envie seus comentários. Você é a favor de se criar mais municípios no Brasil? Não? Então, tem 3 formas de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter, o nosso Facebook é o Canal Futura Oficial, ou, se você preferir, ligue pra gente no 35 23 40 98. Seja muito bem-vindo. Conexão Futura está no ar. Muito boa tarde, doutor Eduardo. Muito boa tarde, Delair. Boa tarde. É história de ficção? É novela ou não é? Começo com você, Delair, depois passo a bola para o doutor Eduardo. História de ficção... nós já tivemos essa história na Barra, na questão da criação dos municípios. A vontade, a necessidade de um bairro requerer do poder público os investimentos que sempre vêm atrasados. Isso é histórico no nosso país. O investimento sempre chega atrasado, os municípios se desordenam e aqueles distritos que são às vezes relegados a segundo plano, se revoltam e vai para a reivindicação de se transformar num município, de querer criar o seu prefeito, sua Câmara de Vereador, para poder ter ali os investimentos que a população sente necessidade. Então, eu não sei, hoje, na Barra nós tivemos essa fase, hoje eu vejo isso, em função dos investimentos que lá chegaram, eu vejo isso com um pouco de reserva. Eu acho que hoje a Barra está integrada na cidade do Rio de Janeiro e nós devemos fazer uma luta para que haja uma reforma política nesse país e que seja implantado, na minha opinião, o voto distrital, que eu acho que vai trazer muito mais benefício do que se ficar criando municípios por aí. Eduardo. Olha, eu acho que assim, houve na história do Brasil momentos, particularmente depois da Constituição de 88, no início da década de 90, em que houve a criação, digamos, indiscriminada de municípios, sem o devido estudo, muitas vezes em função dos interesses políticos, eleitorais, da elite de um lugar, de uma cidade, de uma região ou de um estado, que para governar melhor podia dividir em várias cidades. Depois de 96 houve uma mudança nesses critérios e praticamente se congelou a criação de municípios. O Brasil tem hoje quase 5.570 municípios, é um número grande, mas o Brasil também é muito grande. E a diferença que a gente tem que discutir em nível nacional, o que precisa para criar um município? E eu acho que a Câmara avançou nesse sentido. O que precisa para criar um município? Precisa ter uma população mínima. Então, o projeto de lei que foi aprovado na Câmara estipula que, dependendo da região onde tiver um município, no centro-oeste ou no norte, no mínimo 5 mil, 6 mil moradores, no nordeste 8 mil, no sudeste 12 mil.
Tem que ter um número mínimo de moradores, tem que ter um estudo prévio que mostre que aquele lugar tem condições de se manter autonomamente e, ao mesmo tempo, não vai tirar a condição de manutenção do município do qual ele se emancipar. Então precisa de um estudo disso, não pode ser a bel prazer do governo estadual, de qualquer dos estados do Brasil. Você acha que vale criar novos municípios, Delair? Olha, eu concordo com ele que houve um avanço nesse sentido, né, das restrições ou das obrigações para se criar um novo município. Agora, você precisa saber se isso realmente, se nós estamos maduros, né, para que isso aconteça. Nós temos aí prova de municípios que foram criados que tinham muito mais do que o número que está estipulado e não deu certo, quer dizer, deu errado. Eu tenho uma decepção muito grande hoje com os parlamentares, sinceramente. O Brasil tem dado demonstração disso, né? Em determinadas eleições a gente diz em qual o menos pior que eu vou votar. Né? E muitas das vezes passa 1 ano, 2 anos, você pergunta em quem você votou, o cara não sabe mais. Por quê? Porque a gente não consegue ter um vínculo direto, né, com o representante da gente. Quer dizer, se você tem no questionamento do voto distrital, como eu expressei aqui, a escolha do representante da gente, seja ele pelo método voto distrital simples ou misto, né, você escolhendo um e votando numa legenda para que você tenha uma proporcionalidade também de representação dentro do município, eu acho que talvez a gente consiga. A gente acaba entrando num outro papo que é de voto, né? A gente sai um pouquinho da criação dos municípios, que é o que a pauta do momento. Acho que a divisão, o voto distrital, a gente podia trazer numa outra pauta. Pode ser? Pode ser. Eu acho assim, Tiago, tem que ver assim, ó. Como eu disse, o Brasil tem quase 5.570 municípios. A França, por exemplo, tem mais de 30 mil municípios, com um território menor que o do Brasil e uma população menor que a brasileira. Então o problema não é quantos municípios nós temos, o problema é tal ou qual município tem condições de se manter sozinho. Então o que não pode acontecer, o que aconteceu no Brasil e o que pode vir a acontecer, nós não podemos deixar acontecer isso, que é criar municípios sem condições, porque convém à direção, à elite política, cultural de um Estado que quer criar municípios para manutenção do seu poder ou de uma região. Então isso que não pode. Agora, o que nós temos que avançar no Brasil, além disso, no municipalismo, veja só, na França tem 34 mil municípios, mas vários serviços são prestados por consórcios de municípios. Isso. Então, eu acho que o que nós temos que avançar existem municípios no Brasil que são pequenos de tamanho, ou pequenos de população, e que a gente tem que criar sistemas em que esses municípios possam se agregar através de regiões metropolitanas, de aglomerações urbanas, de consórcios públicos, que teve um avanço a partir de 2007, porque, pensa bem, um município muito pequeno, ele tem dificuldade de prestar certos serviços à população. Município de tamanho pequeno, como você citou, um de Minas Gerais, onde é que eu vou pôr um aterro sanitário num município tão pequeno? Como é que eu vou fazer um sistema de coleta de lixo, né, num município que tem um número exíguo de residências? Então, isso pode ser feito numa região. Pode ser feito por um consórcio. Quando não se cria um município onde não tem a mínima infraestrutura para ele existir. A gente está falando França, mas você chega na França, você tem, bem menor, tem 30 e tantos mil municípios, mas você tem infraestrutura, né, dentro de qualquer vilarejo que você passa. Aqui E outro problema que tem é que assim, o que o município, esse é o grande debate, Tiago, é assim, que papel cabe ao município? Que papel cabe ao Estado e que papel cabe ao governo nacional, ao governo federal? Porque hoje no Brasil, o que aconteceu? De 88 para cá, se por um lado se criaram muitos municípios, por outro lado os municípios ficaram cada vez mais responsáveis por coisas que não eram responsáveis dentro da Constituição. Educação do 0 aos 10 anos, saúde básica integral, hoje até na segurança pública o município tem atuado. E, no entanto, o recurso que fica para o município é menos de 20% do que tem de orçamento nacional, orçamento público nacional. A maioria fica com a União, quase 60%, e um pedaço bom disso com o Estado, mais ou menos 25%. Então, o que nós temos que discutir, na verdade, é que papel cabe ao município.
que papel cabe ao Estado? Quanto que o município precisa para administrar o que ele tem que administrar? E eu acho, insisto nisso, o problema não é quantos municípios tem, o problema é se o município é viável. Então o que a lei tem que dizer, e é por isso que eu acho que essa lei avança, não é proibido ou é permitido criar município, mas pode-se criar município em tais ou quais condições e circunstâncias. Tem que disciplinar, regularizar, para que não tenha essa proliferação de municípios sem condições. Eu quero saber o que o Rudá Ritt, que é cientista político, está falando com a gente através da internet, pensa sobre essa lei. Rudá, você está me vendo com clareza? Está me ouvindo bem? Sim, estou sim. O som tá bom? Tá ótimo. Seja bem-vindo. Eu quero saber a sua opinião sobre essa lei. Bom, veja só, eu acho um absurdo. Na verdade, se nós adotarmos os critérios que o doutor Eduardo está apontando, nós vamos ter que fundir municípios e não criar novos municípios. Eu vou explicar por quê. Rapidamente, 80% dos municípios brasileiros hoje dependem do repasse dos recursos do governo federal através do Fundo de Participação dos Municípios. 88% dos municípios têm dívida com a Previdência Social. E para piorar, os municípios com até 5 mil habitantes no Brasil conseguem ter de arrecadação própria, no total do que ele tem de recurso no orçamento, eles conseguem, no máximo, chegar a 3,5% do total do orçamento. Ou seja, o que nós estamos vivendo nos últimos anos é uma concentração orçamentária que está destruindo os municípios como entes federativos autônomos. Os prefeitos hoje no Brasil, todos eles, estão ou endividados ou sem recurso, a ponto de eles serem gerentes de convênios com o governo federal. Para dar um exemplo aqui e a gente abrir até a discussão. Olha só, se você viajar pelo país afora, você vai ver que todos os prefeitos têm Minha Casa Minha Vida, o CRAS, Bolsa Família, Mais Educação, Segundo Tempo, são todos programas federais, porque o governo federal concentra 60% do orçamento público para investimento. Ora, os municípios ou dependem do repasse ou ficam totalmente sem condições de ir além da manutenção. Aí nós vamos dividir municípios. Isso é uma brincadeira que possivelmente tem alguma intenção eleitoreira, mas não tem a ver com o municipalista. Rudá, eu quero empurrar essa bola daqui para o doutor Eduardo. É uma situação eleitoreira? É uma brincadeira? Eu espero que não. O que eu acho, Rudá, é assim, eu insisto nisso. Houve criação de municípios a rodo nesse país, em função dos interesses políticos, eleitoreiros, eleitorais, de certas elites em certos estados, que houve realmente isso. Isso é um problema. Eu concordo com o Rudá que talvez se a gente tivesse condições, eu não sei se nós temos, Rudá, socialmente, e o Estado brasileiro tem, de discutir eventualmente, e a lei abre brecha para isso, essa lei abre brecha para fusão de municípios, olha, vamos para incorporação de um município por outro município, porque nós temos que discutir isso que o Rudá está falando. E, como eu disse, e ele concorda, é que o problema é o que cabe ao município fazer. Porque depende do que cabe ao município fazer, eu dependo do que precisa de orçamento. E hoje, o orçamento da União é mais de 60% do orçamento público nacional. E o município fica com menos de 20%. Então, a discussão do pacto federativo, que foi criado, digamos assim, nos moldes atuais, na Constituição de 88, é discutir isso. O que cabe à União? Por exemplo, a Constituição é muito clara que a segurança pública cabe aos estados. No entanto, a maioria dos municípios tem gasto do seu parco orçamento, do seu pequeno orçamento com segurança pública, com guardas municipais, com sistema de monitoramento. Por quê? Porque, apesar do município ser o ente mais fraco, apesar do município ter menos recursos, é lá na prefeitura, é lá no município que as pessoas vão bater na porta quando há problemas. Quando há problema de enchente, quando há problema de deslizamento, apesar dos recursos se concentrarem no governo nacional. Então, temos que discutir isso, desse ponto de vista, eu concordo com o Rudá, que tem que discutir o pacto e dizer quantos municípios precisam ter do orçamento nacional. Agora, Rudá, tem que disciplinar. Se tiver 4, 5 casos que justifiquem a criação de municípios, esses 4, 5 casos justificam. Assim como nós temos que discutir as fusões e as incorporações também. Sabe que Dani Moura, a nossa repórter Dani Moura, fez uma reportagem, uma série de reportagens mostrando as cidades fantasmas para o Jornal Futura. Essa é uma realidade que me preocupa muito, porque as cidades elas são criadas, elas são emancipadas, mas às vezes elas não têm estruturas. Então elas são largadas, as pessoas deixam. Quero saber, com essa lei, corremos o risco
disso acontecer, de mais cidades fantasmas serem criadas, acontecerem? Delaí, bola tá Eu acho que o risco continua, né? O risco dessas cidades fantasma sempre acontece em função de quê? Como ele falou, a cidade, né? Primeira coisa é a minha rua, né? Eu quero a minha rua com buraco tapado, eu quero minha rua iluminada, e isso cabe à prefeitura. No momento que as prefeituras não têm os recursos, né, para poder fazer esses investimentos, você começa a brigar. E o que vai acontecendo? Vai acontecendo de que a população vai se revoltando, vai criando casa e vão começando a pedir a emancipação do seu pedaço. Eu sou aqui de Magé, eu nasci em Magé. Magé tem um caso típico, né? Guapimirim. Guapimirim era distrito de Magé e foi criado, foi emancipado, hoje é um município. O que você vê lá? A história de Guapi está constantemente no meio das reportagens, como fraude, corrupção, uma série de coisas, e o povo não se beneficiou de nada. Quer dizer, é uma cidade que não é uma cidade fantasma, mas é uma cidade problema hoje. Quer dizer, você não tem a saúde, o doente de Guapi vem para Magé, para o outro município, quando o de Magé não vem para o Rio, porque também a saúde lá não atende, e quem deveria, o hospital municipal já não existe, e como disse o Rudá, né, nós estamos cada vez mais, as cidades estão cada vez mais, os municípios, dependentes desses programas do governo federal. Isso se transformou realmente, entendo eu e tenho visto dessa maneira, como um projeto de governo político, né, para deixar sempre todo mundo na dependência. Rudá, quero o seu comentário. Bom, eu concordo, na verdade, a gente está convergindo. Eu queria fazer 2 ou 3 destaques. Primeiro, toda a concepção municipalista que presidiu a elaboração da Constituição de 88, nos últimos 10, 15 anos, ela foi sendo substituída por essa concentração orçamentária que eu disse. Esse debate é fundamental antes da criação do município, para que o munícipe, ou aquela pessoa que está querendo fazer a separação da sua região de um certo município, tenham clareza de qual aventura que eles estão entrando. Eles estão achando que, na verdade, vão ter melhorias das condições de vida, mas eles vão estar continuando sob a tutela do governo federal. Essa é a primeira questão. Segundo, de novo, foi falado aqui, e eu concordo, com a ideia de se reforçar os consórcios regionais. Na verdade, muitos consórcios de municípios estão evoluindo para agências de desenvolvimento regional, que aí não envolve só as prefeituras, mas envolve empresários, trabalhadores de sociedade civil, num pacto de desenvolvimento. Essa ideia acabou criando uma descentralização do orçamento para regiões, na Itália, por exemplo, desde a década de 70, e acabou criando uma espécie de reforço da vocação regional. Algumas regiões, a vocação ou a capacidade de produção maior é na pesca, outras na indústria têxtil e assim por diante. Ou seja, eu tenho a impressão que essa proposta de aumentar o número de municípios, a projeção é de nós termos logo em seguida, se for aprovado esse projeto no Senado, nós criarmos 410 novos municípios, chegando a 6 mil municípios no Brasil. Eu tenho a impressão que nós estamos andando na contramão. Ou seja, ao invés de nós lutarmos para os municípios atuais aumentar a sua capacidade de elaboração, vamos lembrar que nos anos 80 foram os municípios que inovaram as políticas públicas, desde coleta de lixo, até políticas na educação e até mesmo o famoso orçamento participativo, que se não foi generalizado, foi cantado em verso e prova no mundo inteiro como inovação. Não veio do Estado, dos governos estaduais, nem do federal. E agora nós estamos diminuindo em muito a capacidade dos municípios de serem inovadores, como eles sempre foram. Portanto, eu volto a dizer, acho melhor nós pensarmos no reforço do município, numa rediscussão do Pacto Federativo, aumentando a capacidade do cidadão dele estar mais próximo do controle das políticas públicas e aumentando a capacidade dos líderes municipais de inovarem, ter uma nova onda de inovação. Ou então, nós vamos para o unicismo do Chile, que é onde você só tem um orçamento federal e os municípios
ficam à dependência o tempo inteiro. Essa é a minha posição. Você sabe que, vou dar saber isso, que mesmo o Brasil tendo essa divisão ruim, que menos de 20% do orçamento fica com o município, é o país da América Latina em que o município tem um pedaço maior do orçamento público nacional. E o nível de descentralização que nós temos dos serviços no Brasil, que são feitos pelos municípios, educação, por exemplo, são raros os países no mundo em que a educação fica a cargo do município. Às vezes a gente fala com um prefeito de outro país e diz que a gente gasta 25% do orçamento público municipal, no mínimo, com educação. Eles falam, mas você paga professor? Então, educação, saúde, todos estão a cargo do município. E eu concordo com mudar nesse sentido. Agora, não dá para ficar criando município, não se trata de ficar criando município, se trata de exatamente regulamentar. Dizer, olha, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na região sudeste, não pode ter município criado com menos de 12 mil habitantes, como houve. Não pode ter no Nordeste cidade com menos de 8 mil habitantes. Você não pode criar uma cidade sem ter um estudo prévio. E ter esses mecanismos que o Rodar citou muito bem, que se desenvolveram nas cidades. Você sabe, Rodar, que a minha tese de doutorado é sobre o orçamento participativo. E eu acho que assim, são instrumentos que a própria ONU reconhece como ferramenta de gestão, como mecanismo de fomentar a cidadania. Então, acho que trata-se disso. Mas não dá para mim, o grande problema não proibir a criação de cidades, a fusão de cidades, a incorporação de cidades, ou vamos regulamentar. Vamos dizer, olha, porque de outro lado, assim, se a população de uma certa região quer se separar, porque essa lei prevê também que a consulta não é só a região que vai ser o novo município, mas ela prevê a consulta ao conjunto da população envolvida, o que é muito importante. Quer dizer, você tem que consultar quem vai se separar, mas tem que consultar também quem vai ficar no município anterior. Ele tem que consultar todo mundo. E se houver, tá certo, essa vontade política da população em se separar, você tem que estabelecer critérios e deixar, olha, dentro disso vocês podem decidir. Deixa eu colocar o nosso telespectador para dentro dessa conversa. Você pode participar enviando perguntas, comentários. Você é a favor da criação de mais municípios no país? Você pode entrar em contato, Canal Futura, o nosso Twitter, o nosso Facebook é Canal Futura Oficial e também tem o nosso telefone, que é esse que está na sua tela, o 35 23 40 98, o DDD 21. Rodrigo Floro, ele faz a seguinte pergunta. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no Canal Futura. Quem faz esse estudo de viabilidade do município? Uma empresa independente escolhida pela Assembleia Legislativa? Está contigo. Olha, tem que ser uma instituição séria, como o IBGE, como o IPEA, que podem aferir as condições. Quais são as condições? Se o município, futuro município, vai ter condições de se manter, vai ter condições de ter, quantos funcionários ele vai precisar pela média da região, se ele não vai, porque houve também esses casos, em que uma parte, digamos, mais rica se emancipou, porque para ficar com seus recursos, e a parte que ficou antiga, ficou com ônus, ficou com um número de funcionários maior, ficou com ônus. Então, esse estudo prevê, pelo IPEA, pelo IBGE, que vão ter que discutir quanto vai precisar de funcionário aqui, quem vai ficar com os ônus já existentes, porque você não pode criar um município novo, cria um município novo e todos os ônus ficam para o município anterior. As dívidas, os problemas ambientais, as multas todas, coisa e tal. Então, eu concordo assim, tem que disciplinar, tem que regulamentar, não pode criar município onde não dá para criar município. Em geral, a regra é, não se pode criar município. Eu acho que essa é a lógica. E tem que criar onde for necessário, dentro do mínimo das condições estabelecidas pela sociedade, para dizer, olha, aqui não pode, aqui pode. Dê lá aí seus comentários finais. Sua pergunta é uma pergunta praticamente hoje sem resposta. Quem vai definir essas regras? Né? Você não está determinado se é IBGE, qual é o instituto. Você nem sabe se nós temos condição, quer dizer, de definir isso. Se vai ser a Assembleia Legislativa que vai comandar esses estudos para determinar se o município pode ou não ser criado. Quer dizer, se cria lei, né, mas não se cria as normatizações, não se regulamenta. Tem leis aí que levam anos para ser regulamentadas. Quer dizer, esse é um grande problema. Obrigado pela sua participação.
Obrigado, doutor Eduardo. Rudá, muito obrigado pela sua participação, seus comentários finais. Não, achei muito interessante, acho que esse debate é fundamental para o Brasil, nesse momento que a população sai às ruas para dizer que tem vontade de muita coisa, tem fome de muita coisa. Eu acho que é muito importante aprofundarmos esse problema da concentração orçamentária, que está diminuindo o poder do cidadão e dos seus representantes locais. E sobre essa questão específica que você vinha levantando, sobre estudo de viabilidade de segmentação de município, eu quero sempre lembrar que a palavra final tem que ser do cidadão, mesmo em estudo técnico. Eu fui por muito tempo consultor na elaboração de relatórios de impacto de meio ambiente em construção de hidrelétricas, e uma das questões centrais que nós aprendemos é que mesmo nós técnicos temos que nos submeter à vontade e aos valores do cidadão. E isso é fundamental que a gente possa preservar. Tenho medo nesse movimento do país de ficar centralizando e fazendo um discurso técnico e ficando de costas do que as ruas estão falando para todos os governantes nesse momento. Obrigado pela oportunidade, hein? Obrigado a você, uma boa tarde. Por falar em manifestações, hoje o Sala Debate, às 9h20 da noite, abre espaço para essa discussão sobre as manifestações que estão acontecendo em todo o país. Assista, 9h20 aqui no Canal Futura. Até amanhã. Tchau, tchau.